Dr. Jaime, aquela figura que hoje é uma das figuras mais mediatizadas do país, e vai dando o seu saber nos vários órgãos que vai sendo convidado para debitar o seu conhecimento. Está cá e temos esse privilégio também de partilharmos com ele esse painel. Muito obrigado, Dr. Jaime, e seja bem-vindo de volta. O momento, doutor Jaime. Agora sim. Ok, muito obrigado. Boa tarde, Horácio. Boa tarde, Frei Angalo, José Gama, o meu amigo de mais de 20 anos. Uhum. E talvez aí o Tiplica, se já estiver O também em linha. Chiplica está aí com alguma. Tem incomodado. À última da hora, uma forte dor de cabeça obrigou-o a desistir de estar connosco hoje. Tá bom, de qualquer modo. Já justificou a ausência dela. De qualquer modo, melhoras para ele e boa tarde especial aos nossos rádio ouvintes. Ok, muito obrigado. E volto. Acho que vou começar por ti, doutor José Jaime. O que é que andou a pensar? Foi o último a ser saudado, vai ser o primeiro a partilhar connosco a sua reflexão. Esta semana estive a pensar um pouco na violência política norte-americana, aquela tentativa de assassinato a Donald Trump, trazer à memória um conjunto de eventos semelhantes que já ocorreram naquela que é considerada a maior democracia. Os Estados Unidos da América é tão simplesmente o país que mais matou o presidente da sua história. É estranho como é que a melhor democracia tem também esse estatuto. O que mais matou presidentes, o que mais atentou a vida contra candidatos presidenciais e políticos de uma forma geral. E aqui há muitas análises que vão sendo feitas, para além das teorias de conspiração que surgem em volta daquilo que aconteceu, mas um ponto chama a atenção. Trump, uma das suas estratégias é a questão da liberalização da venda de armamento, da venda de arma. E isso também é um pouco fruto disso, porque nos Estados Unidos um cidadão pode comprar uma arma de alto calibre sem dificuldade, sem grandes obstáculos, ou seja, é um mercado livre da venda de armas. Os Estados Unidos é um país com características muito próprias. É um Estado, mas que é dominado por interesses corporativos. Embora a liberdade de uso e posse da arma esteja consagrada numa das... deve ser a quarta ou quinta emenda constitucional, da Constituição norte-americana, mas não é assim tão fácil como se diz. De cada Estado lá nos Estados Unidos tem regulamentação própria. Alguns impõem muito mais dificuldade, são muito mais rigorosos, outros já são mais liberais. Há estados que exigem a verificação do cadastro, o exame psicológico para saber se o indivíduo tem as ferramentas mentais necessárias para manipular uma arma, ou ter a posse de uma arma. Então, as dificuldades ou facilidades no posse da arma, o tipo de armas variam em cada estado. Mas, de um modo geral, o norte-americano tem esse direito consagrado pela Constituição. E nós nos recordamos que os partidos políticos nos Estados Unidos, sobretudo o Partido Republicano e os democratas, estão todos eles atrelados a determinados interesses corporativos e um conjunto de lobistas. E no caso do Partido Republicano, eles têm tão somente como principais apoiadores, um dos principais apoiadores, a indústria militar. A indústria militar, que é um dos grandes apoiadores do Partido Republicano, e o Donald Trump, de um modo particular, tem uma relação muito próxima com essa indústria, com a associação dos defensores do porte de armas também. Se for ver, os democratas também têm os seus lobbies em Hollywood e outras indústrias. Então, os Estados Unidos é uma democracia corporativista. É um conjunto de empresas que mandam que acabam patrocinando o próprio processo democrático. O verdadeiro poder nos Estados Unidos não é dos políticos, são um conjunto dessas empresas, das empresas poderosas que escolhem candidatos por via dos financiamentos, impõem agendas aos candidatos. No fim do dia, há um sujeito que é supostamente o indivíduo mais poderoso do mundo,
mas na verdade não é. Está atrelado a outros interesses. A outros interesses. E Trump, por mais que queira se libertar disso, é um aspecto que ele não vai conseguir desfazer-se, porque o lobby da indústria armamentista está intrinsecamente relacionado à política, ele não vai conseguir desfazer isso. Para não entrar em confrontação, ele tão somente faz um discurso simpático. Simpático. José Gama, o que é que andou a pensar? Bom, seguramente as nomeações que aconteceram esta semana, primeiro na província do Bié, que o presidente nomeou uma senhora administradora, a Celeste, que já teve problemas de corrupção no passado, está-se a está-se a combater a corrupção, mas ao mesmo tempo está-se a promover elementos que já foram condenados ou julgados por corrupção. Fez-se transferência de governadores de um sítio para outro, nos sítios onde eles passaram quase que não fizeram nada, não se sabe de coisas que terão feito, mas mesmo assim foram agraciados com novas promoções. Foram feitas promoções sem que os visados tivessem conhecimento das mesmas. Estamos aqui a falar do caso da ministra de Estado, Dalva Ringota, que a semana passada esteve em Luanda a participar na recepção do presidente de Timor-Leste, logo a seguir viajou de férias com os filhos, ou melhor, com as filhas, e é surpreendida pelas costas com esta exoneração. Há também uma outra, uma deputada que foi nomeada também hoje como ministra do Ensino Superior, desconhecia da sua nomeação ou proposta, estava numa reunião dos preparativos para uma plenária com o MPLA, ou a bancada do MPLA prepara para o dia 18, depois da manhã, e também foi surpreendida com a nomeação. Quer dizer que quando se nomeia e exonera sem as pessoas terem conhecimento, revela também assim uma certa falta de ética, né? Então trabalha-se com alguém, está-se a dispensar os trabalhos desta pessoa e apanham a pessoa pelas costas sem ser notificada, sem nada. Então, nós achamos que essa prática deveria ser um pouco melhorada, mesmo até para nomear alguém, deve-se consultar a pessoa para saber se de facto a pessoa está interessada naquele cargo ou não. Nomearam para o ensino superior uma médica que é deputada, que faz muitas intervenções, que faz parte de uma comissão que trata sobre os assuntos de ensino superior, saúde e etc., que está muito ligada aos meios acadêmicos. Até aí tudo bem, mas a questão é só mesmo esta de não avisarem quando se está a fazer seleção dos nomes. Agora, sobre essas nomeações, quase que não se espera nada delas, né? Também houve aqui a exoneração da senhora que estava no AMBO, já muito que se pedia a cabeça dela, era acusada de alegada incompetência, e parece que nas últimas semanas houve ali um escândalo na província envolvendo o comandante do município do Ambo e do outro, e do Pai Lundo, que foram acusados por um cidadão dos dois terem recebido, parece, ouro. O cidadão estava envolvido no tráfico, na exploração de ouro, e estes comandantes apoderaram-se do ouro desse cidadão. O cidadão fez uma exposição à Luanda e também implicou a governadora. Então, independentemente de ter acontecido isso, as pessoas também vão fazendo um linkage neste recente episódio e neste linkage vão fazendo suposições de que também terá contribuído para a saída da senhora. José e ela Gama, foi substituída por... José Gama, há aqui alguns elementos que acabam por despertar alguma curiosidade e a exigir alguma profundidade em termos de análise. Essa questão da antiga ex-ministra de Estado para a área social, que estava de férias, é aceitável
alguém, e o Presidente da República tem a noção disso, a sua direta colaboradora para o setor social estar de férias e ele decidir em exonerar pela pessoa, o Presidente tem a noção do impacto psicológico de uma ação que ele tomou em despachar essa senhora, que também, acredito eu, não chegou nesse cargo por vontade própria, alguém o propôs e o Presidente da República aprovou, e ser exonerada dessa forma, que, para muitos, é uma forma humilhante. É humilhante e depois ela não estava numa situação assim muito confortável. Ela respondia, ela era ministra de Estado e havia um grupo de ministros que respondiam a ela, o da saúde, da família e promoção da mulher e desportos. E veja ela tem um perfil que é uma senhora que vem de uma família também ligada à UNITA. Ela é sobrinha do Eugênio Manuvacola, viveu em casa do Manuvacola em 92, 93, e, e ela tem os ministros que dependem dela, tem a da Saúde, Silvia Lutucuta, que é afilhada do presidente, que não precisa de intermediários para chegar ao presidente, tem a ministra da Família e Promoção, a Paula Sarcamento, que é cunhada do presidente, não precisa de uma ministra sobrinha de Manuvacola para lhe fazer chegar ao presidente. Tem um ministro dos Desportos, Rui Falcão, que é membro do Bureau Político e que tem uma dimensão e é um quadro político com maior estatura. Logo, vamos ter aqui uma ministra de Estado quase que a ser politicamente desvalorizada por estes que vão estar dependentes dela. Não sabemos exatamente o que é que terá acontecido, mas esta estrutura de ministros à volta dela, que dependeriam dela, se calhar esses não, nunca iriam reconhecer nenhuma autoridade política sobre ela, porque ela estaria numa posição até de fragilidade. Agora, o Por presidente ter essa ligação, colocou uma outra. por ser sobrinha de Manuvacola. Mas, Gama, já vimos que é uma situação Não só por bastante ser sobrinha de Manuvacola, porque não tem histórico dentro do do MPLA. MPLA. Né? Porque ela sai. É uma jovem, é uma jovem A referência para que se tem. que cresceu. A referência que se tem dela é de ser funcionária sénior do Ministério das Finanças e também comentadora da televisão pública de Angola, do programa Exatamente, por isso Política do não tem esse Feminino. histórico político que um Rui Falcão ou uma Silvia Lutucuta iriam lhe ver com uma certa autoridade, né? E há certos cargos, a pessoa também precisa de ter um certo Gama, prestígio político, Gama, prestígio social, so- so- e não é isso que se vai identificar na Gama, senhora, né? sobre esse ponto, Independentemente de toda. Gama, sobre esse ponto, e já que é um tema que está mesmo a marcar a atualidade, eu queria que fosse sintético na pergunta, na resposta desta pergunta que vou formular agora. Houve passeata na província do Kwanza Sul, mas concretamente na sua cidade capital, por causa da saída de Job Capapinha, e não é a primeira vez que um governador da província do Kwanza Sul é exonerado e depois há um segmento daquela sociedade que promove passeata. Parece que o Kwanza Sul acaba por ser uma Pois, província que vai o mais engolindo os interessante, seus governantes. O Capapinha já era uma figura contestada e os jovens que fizeram essa manifestação, por incrível que pareça, são membros do MPLA, programaram esta atividade antes, ligaram para Luanda, pediram autorização, a Luanda lhes garantiu que podiam ir para as ruas, que não iriam ser molestados pela polícia. Eles planearam isso, estavam numa pastelaria Novo Redondo, fizeram o trajeto, saíram dali, passaram pela a casa mortuária, passaram pela Marginal, pela cidade, ainda por cima ainda foram fazer a passeata em casa, em frente ou na rua da vice-governadora Emília Chinavalali, que é conhecida como muito ligada ao governador Job Capapinha, quer dizer, propositadamente para irritar. Mas E essa o senhora líder desta é tida manifestação, como a esposa ou a segunda esposa de Job Capapinha.
Exatamente, e o líder desta manifestação é um indivíduo de nome Nando Capri, que é por coincidência também irmão do vice-governador da província de Luanda para o setor econômico, Jorge Augusto, e pertence a um CAP é 15, e é membro do Comitê Municipal da cidade de Sumba. Portanto, vimos aqui o MPLA a autorizar uma manifestação contra o seu próprio alto Militante. funcionário, o quarto militante Joba Capapinha. E não é a primeira vez que o MPLA faz isso. Já em 98, creio que esta data, fizeram uma manifestação também contra o antigo primeiro-ministro Marcolino Moco e com dizeres de ordem tribal contra este. Mesmo o general Brito, que foi governador do Kwanza Sul, quando saiu, também houve essa manifestação. Mas aqui estará o MPLA a demonstrar que é capaz de colocar, como se diz, na fogueira os seus quadros. Porque o João Capapinha, não nos esqueçamos que ela agora vai sair como governador, mas vai assumir o seu lugar na Assembleia Nacional, porque foi o cabeça de lista do MPLA nessa província. Mas vou passar a palavra ao Frei para não monopolizarmos. Frei Angalo, seja bem-vindo e, mais uma vez, o que é que andou a pensar para não monopolizarmos? Esse é aquele assunto que poderia até marcar a edição de hoje do programa Ponto de Equilíbrio, porque há muito que se pode falar sobre os meandros das varreduras que estão a acontecer no executivo do presidente João Lourenço. Mais uma vez, como era conhecido, o exonerador implacável voltou a mexer da caneta e fez as Tá de suas. volta. Olha, na verdade, é sempre assim, vamos dizer, o meu foco geralmente é são as questões sociais. E nesses dias aqui na Itália, num jornal, digamos, chamado Jornal Avenir, que é próximo digamos, é um jornal ligado ao Vaticano, tipo um jornal social ligado ao Vaticano, social político, e vinha com um título bem interessante, até tem um jornal aqui perto, que dizia assim: Angola, o paradoxo da pobreza. No reino do diamante se morre de fome, porque se morre de fome. E, digamos, a minha grande preocupação sempre tem a ver com os índices de pobreza que vão sempre aumentando no nosso país e não perceber que existam medidas que é para tentar contornar isto, né? Esse é um aspecto sempre que me preocupa. Vejo que a situação social está cada dia mais grave, as pessoas não conseguem virar-se, como se diz. Tanto esse aspecto sempre é muito, ao qual estou muito atento. Depois outro aspecto que, a nível, digamos, da arena política, aquilo que com que brinquei, exatamente, eu acredito isso, portanto, a confusão política que o Dr. Samakuva, Isaías Samakuva, provocou. Eu não sei se aquilo foi intencional, foi mal interpretado, ou só sei que, portanto, o aparecimento repentino dele na cena foi lido exatamente como uma espécie de antagonismo contra por exemplo, o Adalberto Costa Júnior. E foi lido de modo negativo. Eu pessoalmente também li inicialmente de modo negativo, mas entretanto depois disse, ok, no contexto de uma democracia, nada o impede dele eventualmente candidatar-se, porque eu nem sei se a UNITA tem congresso marcado, porque é que ele apareceu de repente, não estou informado. O Mas, Congresso da UNITA acontece o próximo ano. O próximo congresso está marcado para 2025. sim, mas era muito importante que o Dr. Samakuva olhasse para o seu passado histórico e não criar, nesse momento, ele deve funcionar como uma espécie de senador dentro da, tipo aqui, talvez na antiga Roma havia os senadores. O senador, o que é um senador? Eu espero que Angola um dia tenha também senadores. Senadores são aqueles mais velhos, com experiência e sabedoria na gestão da cidade, portanto estamos a falar de Roma, e portanto que serviam como orientadores para a nova geração. Quer dizer, o Dr. Samakuva, se não quiser tipo, acabar mal a sua história política, ele deve situar-se como um senador dentro da UNITA. Portanto, fez muito bem o seu trabalho, né, portanto,
É preciso reconhecer que o do Samacuva, portanto, e trabalhou numa altura em que a UNITA não tinha a credibilidade que a UNITA tem hoje, naturalmente é tudo herança também do trabalho dele, e eu acredito que ele tem que dar-se por satisfeito por isso. Satisfeito, eu acredito também, os militantes da UNITA gostam do Samacuva assim, pelo caminho histórico que ele fez, mas não apareça nesse momento a criar confusão, porque qualquer mensagem que venha de uma pessoa como ele e que não seja, atenção, aqui não estou a pretender dizer que é, tipo obrigar as pessoas a se alinharem, a ficarem enquadradas, e depois não haver discussão. Dentro de um partido tem que haver discussão, mas existem figuras que pela sua história e carisma devem ter muito cuidado com o que dizem e fazem, tá? Porque cria confusão. E eu espero que a UNITA tenha a coragem de ir ralhar um pouco o Samacuva, fazer qualquer coisa, e o Samacuva tem alguém lá na família que o chama a atenção para não criar confusão. E o último aspecto que me fez refletir tem a ver com a Igreja Católica, a minha igreja. Eu sou rei nisso, e eu é crítico. A tomada de posse do novo bispo do BIE, portanto, que é o Dom Vicente Sanambo, foi marcada pela presença da vice-presidente do MPLA oferecendo um carro. Ok. Tem de negativo? Tem sim. Por que há alguma coisa de negativa nessa iniciativa? A igreja pode cooperar com o Estado, não coopera com partidos. Um bispo é a autoridade, dentro da Igreja Católica, o bispo é a autoridade máxima da sua igreja. Portanto, cada bispo é um papa, ok? Por exemplo, muita gente pensa que o papa é o chefe da Igreja Católica. Não é bem assim, não é assim. Cada bispo é a autoridade máxima da igreja naquela localidade. E, portanto, o bispo deve representar a unidade na comunidade. E, portanto, por isso, a palavra católica significa de todos, onde todos cabem. Quando, por exemplo, num contexto político atual, em que o partido MPLA, portanto, é extremamente criticado e justamente criticado, onde os níveis de corrupção são aqueles, os bispos deviam ter um cuidado ao lidarem com pessoas dos partidos. Não estou a dizer que UNITAs, MPLAs e companhia não podem ir na cerimônia de tomada de posse do bispo. São pessoas normais e podem participar, mas a igreja, os bispos deviam evitar aceitar ofertas dos partidos. Okay. Oferta dos partidos. É verdade que já disseram que não é do partido, não sei o quê, mas para o povo não é positivo neste momento. Passar essa mensagem. Muito obrigado. Eu vou pedir a cada um dos meus convidados, o Gama já comentou esse assunto das exonerações. Frei, como é que recebeu, principalmente esses dados que foram aqui avançados pelo José Gama, da antiga ministra de Estado para o setor social, ter sido exonerada enquanto está em gozo de férias? Acha que é aceitável esse tipo de exonerações? Não poderia haver um pouco mais de respeito a essa antiga auxiliar do titular do Poder Executivo? É para mim a questão? Sim. O Frei depois a mesma se estende para o... Na verdade, eu digo, eu tenho sentido de equipa. Tanto o presidente, vamos dizer, os ministros e as pessoas que trabalham diretamente com o presidente deviam ser vistos como membros de uma equipa. Quer dizer, o presidente, ao mudar a sua equipa, a sua nova equipa, devia ter um projeto. E ter um projeto significa o quê? Primeiro, dialogar com quem vem, dizer, ok, você vem, vai ter essa missão, você vem, vai ter essa missão, sobretudo no contexto atual de não normalidade. Portanto, aquilo que eu vejo, às vezes, nas nomeações e exonerações de João Lourenço são improvisos. Portanto, é aquilo que se dizia um escritor italiano nisso, se muda tudo para deixar tudo como estava. Quer dizer, são exonerações que servem para zero, não valem mesmo para mim, para nada. A impressionante foi daquela do governador do BIE, que num dia
Foi avacalhado, poucos dias depois agora é transferido para o Ambo. Por quê? Por exemplo, um ministro, ok, um ministro, um governador, tem que ter um projeto. Tem que ter um projeto de governação, não é só improvisado. Portanto, se a pessoa, por exemplo, está a fazer bem numa província, eu vou falar assim como se eu fosse do MPLA, não é isso? Imagine que eu tenho alguém que está a fazer bem no Lubango, o governador do Lubango, suponhamos, mas vamos dar outro exemplo, do Namibe, por exemplo, que não tem camelos lá. Está a fazer bem. Eu sou presidente do meu partido, vou dizer o quê? Fulano, você já aí fez bem, precisamos da tua força no sítio X para continuar a fazer esse trabalho. Então, as pessoas têm que ser avisadas e também com alguma antecedência para poderem fazer um projeto. Porque, sabe, por exemplo, essa ministra, é Chiosa, não? Mara Chiosa. Mara Chiosa foi governadora de Cabinda, que agora vai governar a província do Kwanza Sul. Sim, eu estou a ver ela tipo Girabairro, teve no Bengo, Cabinda, está aí a saltitar, quer dizer. Qual é, por exemplo, o trabalho que ela fez no Bengo, ok, que foi positivo, ou o trabalho que ela fez em Cabinda foi positivo, agora vai no poeirão do Sumbe e não vai fazer nada, tá vendo? Porque, primeiro, é jovem, e uma das coisas que eu penso, isso aqui eu falo como religioso, não é isso? A política também tem que olhar que as pessoas não são bonecos, não são máquinas, têm vida pessoal. Por exemplo, se é uma mãe de família, por exemplo, imagina que aquela senhora tem esposo, tem filho, toda hora salta, Bengo, Cabinda, Sumbe, não agora está vai sabendo para fazer Sul. nada. Kwanza Sul. Quer dizer, quando é que ela vai se concentrar, fazer alguma coisa séria? Portanto, pessoalmente, vejo, estou a ver essas exonerações e nomeações como, pronto, como é que chama de dizer aquilo chivuco-vuco? Cosmética, não é isso? Quer dizer, é uma coisa, digamos, é uma atividade decorativa, de aparecer como um spot de marketing. Tipo, o João Lourenço estava um pouco desaparecido, então agora é exonera para a gente saber que ele está aí, porque no final não se vê que haja um projeto, tá vendo? Não tem um projeto, não se vê um projeto, só isso. Doutor Jaime, sobrou para si. Aqui uma pergunta com alguma dose de provocação. Essa dança de cadeira, o homem do Bié vai para o Ambo, a governadora de Cabinda vai para o Sumba. E se olharmos assim com os olhos de ver, o MPLA é que detém a nata de intelectuais deste país. Estará o MPLA com crise de quadros em que são quase sempre as mesmas pessoas que vão rodando no mesmo cargo? Olha, desculpa, eu quis de crise de quadros, isso seria anedótico, não é? Dizer isso do MPLA, um partido que está a formar pessoas desde a década de 60. Seria anedótico dizer que é uma crise de quadros. Não uma crise de quadros. O Mara Chiosa tem uma particularidade. Ela lida muito bem com a pressão social. E tem a particularidade, aqui fazendo redundância, de procurar, sem muito alarido, grandes consensos, sem muito alarido, e ter com as pessoas, falar com elas e saber o que as inquieta. Então tem essa capacidade de dialogar com as pessoas. Foi assim no Sambizanga, foi assim no Bingo, em Cabinda. E nós sabemos que a situação do Kwanza Sul não está muito simpática. O mais velho que sai de lá agora, Capapinha, teve alguns deslizes e não conseguiu gerir muito bem os ânimos na província do Kwanza Sul. Até certo ponto perdeu a confiança de pessoas que deveriam cerrar fileiras à sua volta. Não era bom ter alguém para dirigir os destinos da província com o perfil que ele desenvolveu nos últimos tempos. Sabemos aqui que chegou uma altura que estava em pé de guerra com o Nelson Custódio. Alguém naquela dimensão ter que se ocupar do Nelson Custódio, brigar com o Nelson Custódio nas redes sociais, significava dizer que estava a sobrar muito tempo para o governador ou já tinha perdido o foco. Terra a terra, ele já se tinha transformado tóxico para o Kwanza Sul. Era mau. Então, mandar lá Mara Chiosa, que é alguém mais dialogante, não é truculenta, é jovem,
conhece as aspirações e as ansiedades da juventude. E eu penso que foi uma decisão muito bem tomada enviar Maraquiosa para o Kwanza Sul, tendo em consideração o também ambiente. não seria. O doutor está aqui a fazer um perfil e um histórico dela. Face aos desafios de Cabina, não seria também apostar para consolidar o trabalho? Porque normalmente os governadores têm sempre duas responsabilidades. A responsabilidade não é do governador. A agenda não é do governador. É de quem? A agenda é do Presidente da República enquanto titular do Poder Executivo. Há uma agenda macro de médio prazo, que é o PND. Depois do PND, elaboram-se os programas plurianuais, pois aí vêm os programas setoriais de cada departamento ministerial melhor. Esses documentos também depois vão gerar os programas de desenvolvimento para cada província, que são aprovados posteriormente em sede do Conselho de Ministros. As alterações que forem sendo feitas em função das dinâmicas das circunstâncias, os ajustamentos, são aprovados também em sede do Conselho de Ministros. Portanto, meu xará, doutor Jaime, permita-me fazer uma pergunta, né? Eu estou a ver assim um quadro de uma Maraquiosa, fantástico, não é isso? Qual foi o contributo efetivo da Maraquiosa no Bengo? E as pessoas ainda continuam a dizer que Bengo é só caminho para o Uís. Não é só caminho para o Uís. O Frei está há quanto tempo que não vai ao Bengo? Meu caro, calma aí. Vamos evitemos esse tipo de conversa. O Bengo, ainda este ano... Não, é só para saber se tem uma fotografia do atual Bengo. Calma, deixa-me falar. Estava a afundar em águas, por causa da falta de sistema de drenagem. Não é bem assim, Frei. Nós sabemos que houve aqui um fenômeno climático global. Choveu muito acima do que era esperado no mundo todo. Não, mas eu se tiver que puxar também nos nossos arquivos, doutor Jaime, eu se tiver que puxar nos nossos... Sim. Choveu acima do normal no mundo todo. Angola não foi exceção. Vimos chuvas na Itália, na Rússia, na França. Na França, nós vimos chuvas em várias partes do mundo. Agora, naturalmente, que nós estamos a falar de países que têm mais de 1000 anos de existências, mais de 1000 anos de organização urbanística, realidades que não se comparam à nossa, mas que tiveram inundações. Esse debate que estamos a fazer aqui, ou com certeza as pessoas do Bengo estão a ouvir, as pessoas do Bengo vão seguir, e você está a questionar há quanto tempo que não vou no Bengo, nesse tipo, quase. Por que eu detesto esse tipo de discurso? É como quando as pessoas falam, você está no estrangeiro, não está a ver as coisas que estão no país. Não é essa a perspectiva. É um discurso não sério. Não é um discurso sério. É porque você está em Luanda, você não está no Bengo. Então, você não está na Chibia, você não está no Sul, não está nas Lundas. Você pode falar porque tem algum tipo de informação. E eu estou a falar porque tem alguma informação. Então, o que estou a lhe dizer é porque eu lido com pessoas, eu estou mais informado que o senhor, sabe? Eu estou mais informado que o senhor porque lido com pessoas que estão no terreno. Mas vamos evoluir, Dr. Jaime, para concluir sobre esse tema, porque estamos a ver, já consumimos quase a primeira hora do nosso programa. Exatamente. E terminando aqui a questão da doutora Maraquiosa e as outras duas ex-administradoras municipais, que foram também elevadas a governadoras. São três. Sim, três, sim. De Mochico, Bié e de Cabinda. O caso da doutora Bragança, que sai de ministra do Ensino Superior para agora ministra de Estado para o setor social. O setor social é aquele que tem um impacto direto no dia a dia das pessoas. E, para alguns casos, essas questões requerem alguma sensibilidade, uma maturidade que só a idade fornece. E eu vejo na doutora Bragança alguém com a estaleca, a experiência necessária que é para poder conduzir aquele Ministério de Estado. Jaime, a Bragança o que é que fez no ensino? O Sr. Frei, eu penso que deve desafinar um pouco esse chip antagonista.
Não é antagonismo, meu. Eu gosto de Sim, coisas objetivas. sim, A sofri. Bragança tem que Sim, vir. mas as pessoas não têm que Não. fazer um discurso apenas para satisfazer a expectativa do que seu ouvido Não, está à não, na espera. minha expectativa, meu, é assim, nós temos que começar. Epa, eu Quer só dizer, gosto de dizer assim, pronto, eu não tenho grande eu, capacidade de ouvir coisas não, que não conduzem com a não, realidade. eu pensava que tinha direito à opinião. Frei, vamos respeitar a Ah, opinião esse tipo de coisa. do Sim, Dr. sim, sim. Jaime. Pronto. Sim, Pode sim, sim. Também concluir. temos que respeitar os russos e coisas. Exatamente, tem que respeitar todo mundo. O Frei. Sim, Dr. Jaime, pode concluir. Então, exatamente. há um posicionamento bastante otimista e Naturalmente, as decisões não são tomadas assim de ânimo leve, é uma análise profunda que é feita. mas como é que é uma análise profunda, Dr. Jaime? Há avaliações que são feitas que não são do nosso domínio, só quem decide tem os dados, tem os dados, tem a informação nas O mãos, país está, o país está bem. tem uma O equipa que país o está bem. suporta a tomar decisões. Nem O país sempre está são as bem. mais acertadas, mas são tomadas com a convicção de estar a fazer a melhor opção. A melhor opção. A melhor opção. Muito obrigado. Pereira Alfredo, embora o Presidente da República, né, aquilo que passou na televisão, tenha dito que nem tudo se resolve, que num dia, com um conjunto de preocupações, Mas é natural politicamente que. o É Presidente da República não saiu bem na fotografia. Pronto, depende de como cada um se posiciona. Né? É como um gestor a dizer: temos muitas preocupações, mas não temos recursos ilimitados para satisfazer todas essas preocupações. Também podemos ler nessa perspectiva, não só a leitura política. Né? Adequa-se. Cada um lê conforme encara a coisa. Né? Nós podemos E ser na a leitura mesma. do Dr. Jaime, Na minha leitura foi esta, tá vendo? Foi esta. Tudo bem, sou governador, nós temos aqui inúmeros desafios, mas nós temos que escolher aquilo que é efetivamente prioritário neste momento. E ver que o governador entendeu a mensagem e depois se ateve naquilo. Ok, eu estabeleço como prioridade isto e aquilo. Certamente que o Presidente da República saiu satisfeito da província do Bié. Razão pela qual o moveu do Bié para ir ao Ambo, onde estava, como disse José Gama, a doutora Nolita, não é? Nolica. A doutora Nolica, que de algum modo já algumas coisinhas não estavam muito simpáticas lá, então decidiu enviar para ir ao Alfredo. Mas essa questão da governadora, a figura que foi nomeada para governar o Bié, de ter um passado, de ter colocado as mãos no bem público, ou seja, de ser suspeita E ainda de bem corrupção. que diz, ser suspeita. Corrupção. Como é que alguém vai ser impedido de ascender na carreira? Apenas por suspeita. Nós já estamos antecipadamente a julgar a pessoa apenas por suspeitas. Foi efetivamente julgada, condenada ali, com trânsito em julgado. É suspeita. Se nós tivermos que apenas aqui partir de suspeições para impedir que as coisas ascendam, o país para. Por quê, Dr. Jaime? Será que não temos pessoas... Não, eu posso olhar para si de modo preconceituoso e desenhar um perfil completamente desajustado àquilo que és e passar a tratar-te em conformidade com o perfil que eu desenhei. Gama, o Gama é que levantou essa questão. Ela é suspeita ou já há casos mesmo no Ministério Público que estão a ser tratados em volta dessa senhora? A administradora foi condenada a 2 anos de prisão. Então é condenada. A questão é muito mais grave, Dr. Jaime. Exatamente, ela chegou a julgamento. Isto já antes de 2013, porque depois foi reabilitada. Foi reabilitada e pronto, voltou para as suas funções. Há 11 anos Também atrás. ela Há mais foi de alvo de 11. uma outra acusação de ter influenciado o chefe de uma repartição municipal na altura para fazer uns descontos num total de 60 professores que depois denunciaram. Portanto, ela tem esse histórico, mas pronto, acho que beneficiou de um perdão qualquer e de referir que ela, depois com João Lourenço, ela foi agraciada, foi elevada a membro do Breu Político, foi homenageada com um grau, com um prêmio qualquer que o próprio presidente tem. Mas pronto, mas há uma relação entre ela e o presidente. Parece que o presidente é ligado aos familiares desta senhora Celeste, porque ela já no exercício das suas funções, há um período que o governador
procurava a exonerar, mas não conseguia porque era travado. Ela desautorizava o governador provincial, isto foi para o Ambo. Havia reuniões que o governador convocava todos os administradores, ela não aparecia, portanto havia um braço de ferro entre os dois dirigentes. O governador não é do Bureau Político, ela era do Bureau Político, portanto ela tinha aqui razões políticas para, às vezes, não ligar muito o governador. Portanto, aquilo Aqui, 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 por isso é que ela dirigia o Andulo como se fosse um município à parte, por causa deste poder que ela por causa tinha desse e da poder proximidade que ela pois, tinha com o Presidente da República. Ok, muito E obrigado. como viu, são questões de 2003 para aqui, quantas amnistias tivemos pelo caminho? Quer dizer, são questões que não mas mexem como pôr o presidente a lutar são contra a questões. corrupção. Sim, mas são questões que não mexem com. Ele Não, Mas, não está a mas no lutar para cálculo perdoar os político não entra, corruptos. Dr. Jaime. não, seria ser muito extremista. Não pode entrar no cálculo Não político. digo que não pode entrar. São eventos que o José Gama diz antes de 2013. Antes de 2013. De lá para cá, as pessoas se reabilitam, se recompõem, se Então ela restituem. foi reabilitada. Não só foi reabilitada, né? As pessoas autorreabilitam-se. Ela deve ter aprendido bem a lição. Não sei, não posso responder por ela, mas já passou muito tempo. Muito obrigado, Dr. Jaime. Agora, eu não sei, vamos analisar as coisas bastante. Eu acho que vamos depois passarmos esse tema para a próxima terça-feira, porque o que estamos a analisar também é bastante pertinente e acabamos sempre por auxiliar os nossos ouvintes a perceberem esses fenómenos que marcam a nossa vida política, porque queremos hoje analisar o país para os próximos 6 meses na perspectiva política, económica e social. E estamos aqui a olhar para essa questão das exonerações, mas falando de corrupção, há uma notícia que saiu hoje, que é da antiga presidente do Tribunal de Contas, que o Ministério Público concluiu o processo e remeteu finalmente ao Tribunal Supremo. Como é que estão a encarar esse processo? Muitos já dizem que é um processo injusto, já que há pessoas com suspeição, pessoas que também, como é o caso do presidente do Tribunal Supremo, com suspeita e às vezes com provas bastante contundentes de ser um indivíduo também que abraçou a corrupção. Como é que encaram a conclusão desse processo? O Ministério Público levou algum tempo e agora está tudo feitinho. Vamos ver depois como é que vai ser o desfecho. Vai ser julgada, pelo menos assim é a conclusão do Ministério Público. Pronto, até aqui não é essa certeza. Sim, mas o Ministério Público vai remeter, anunciou que vai remeter o processo ao tribunal e a senhora corre o risco mesmo de ser julgada. É uma probabilidade. Sim. Nem sempre quando o processo, depois de terminada a instrução, chega a tribunal, a pessoa é julgada. Depois cabe ao juiz, cabe ao juiz que recepcionar o expediente, analisar os autos, aquilo que o Ministério Público alega e invoca, as imputações contra a senhora e os elementos probatórios que vão suportar toda a argumentação e as afirmações do Ministério Público. Se o tribunal entender que aquelas alegações suportadas pelos elementos de prova vão construir uma convicção provisória de haver muita probabilidade de efetivamente aquilo ser real, de ter havido sim o cometimento dos ilícitos que vem sendo acusado, então ele vai emitir o despacho de pronúncia. E o despacho de pronúncia, em termos gerais, é o documento que o tribunal diz sim, eu recepciono a douta acusação e concordo provisoriamente com o que está aqui e veremos o que é que o julgamento vai produzir. Então, mas se o tribunal não chegar a essa conclusão ou achar que faltam questões para serem esclarecidas, ou pode, por via de um despacho de aperfeiçoamento, devolver o expediente ao Ministério Público, ou pode ele próprio
arquivar, despronunciar melhor, dizer, "Pai, não concordo com o que está E, doutor aqui, não há Jaime, nada pelas aqui." informações que foram Então avançadas... muita coisa pode acontecer. Doutor Jaime, pelas informações que foram avançadas pelo Presidente da República na altura em que opinou sobre esse caso, que culminou com o seu afastamento na liderança do Tribunal de Contas, acha que há elementos bastantes para a senhora, independentemente do que já disse, vir a ser julgada? O Presidente da República fez uma consideração de ordem moral e entendeu que, diante daqueles factos, a senhora não tinha condições para continuar à frente do tribunal. E que as questões de ordem moral, elas nem sempre correspondem a uma questão de contundente violação da lei, né? Nós já dissemos aqui que os juízes devem ser se os juízes chegarem à conclusão que os elementos aqui elencados pelo Ministério Público para sustentar a acusação não são suficientes, certo? Não estaremos aqui a olhar para uma injustiça cometida pelo Presidente da República? Repara uma coisa, para o juiz, não nos limitamos a julgá-lo pela sua conduta, a sua relação com a lei, a sua relação com a moral, a sua relação com a ética. A dimensão comportamental do juiz é fundamental também para a sua avaliação. Independentemente daquilo que vier a ser a apreciação do juiz da causa, se pronuncia ou despronuncia a senhora, há uma dimensão moral que, à partida, desaconselhava na altura a sua continuidade à frente daquela instituição, que é, na verdade, o braço fiscalizador de toda a ação governativa no que o uso dos recursos públicos diz respeito, melhor. Então, naquele momento, em sede das informações que o Presidente da República teve acesso, que lhe fizeram chegar, ele concluiu que a senhora não estava em condições de contar à frente do tribunal. Foi uma apreciação de ordem moral, uma apreciação política, mas nada, mas absolutamente nada aconteceria se a senhora dissesse: ok, Sr. Presidente, eu até agradeço a sua consideração moral e política, mas eu sou presidente de um órgão de soberania, vou cumprir o meu mandato até o fim. Acha que a senhora foi fraca? Aguardando então, a senhora foi fraca deixe-me concluir, ao ceder à pressão? Aguardando então que fosse o Conselho Superior da Magistratura Judicial a desencadear o procedimento interno e o Ministério Público fazer o que fez hoje. Mas ela, ao decidir acatar o conselho que lhe foi dado, certamente que ela, de algum modo, vamos aqui subsumir, que ela disse sim, eu provavelmente já não estou em condições de contar à frente do tribunal, porque repara que nós tivemos notícias do site Macangola que dava conta de transferências de 5 milhões de dólares da conta do Tribunal de Contas, feita pelo seu filho, que na altura trabalhava num banco onde essa conta estava domiciliada, transferência para fora do país. Então, há muitas coisinhas que só depois desse processo perder a blindagem que tem, já depois de ser pronunciado, já poderá ser acessado. Lendo os autos, aí sim saberemos muito bem o que é que se passa. Os meandros, porque antes do convite feito pelo Sr. Presidente da República na forma de um conselho, já haviam muitos escândalos sobre a promiscuidade da gestão do patrimônio daquele tribunal, tendo como um cúmplice o seu filho, que era funcionário de um banco com competência para fazer transferências da conta bancária do banco para o exterior do país. Frei Angalo, aqui o Dr. Jaime levanta alguns aspectos interessantes, mas o que é certo é que o Presidente da República não tem tido a mesma postura quando se trata do seu amigo, o Presidente do Tribunal Supremo, o Dr. Leonardo, que é suspeito também de muitas acusações, mas continua até agora a contar com esse suporte e esta proteção do Presidente da República, João Lourenço. Como é que está a encarar que, afinal de contas, esse processo da antiga Presidente do Tribunal de Contas está a ter pernas para andar? Olha, não sei os meandros jurídicos, já me deu aí, vamos dizer, uma espécie de lição, né?
de direito, que eu não chego aí. E eu volto para o aspecto histórico e como a coisa foi. O procedimento, aquilo que nós vemos como público, porque aquilo é que dá. Portanto, a exoneração, digamos, da, da presidente do Tribunal de Contas foi no contexto que parecia uma brincadeira, um conflito, parecia um conflito pessoal, tipo, o comportamento do presidente da República naquele contexto parecia tipo, tava aquela briga de namorados, tá? Parece briga de namorados. E a maior suspeita que demos, que quem não conhece os meandros é que ou existia uma espécie de convivência pessoal que depois se quebrou e o presidente de repente acordou de manhã e disse: você tem que sair, vem em público dizer. Quer dizer, é uma coisa absurda nisso, um presidente vir ao público denunciar, dizer a fulana tem que sair ou tipo a fulana não quer sair. Então, se ele normalmente, por exemplo agora, exonerou pessoas sem pré-aviso, por que daquela vez não pegou numa carta e exonerar? Okay? E veio-se aquela conversa quase muito pessoal. Depois, a questão do Tribunal de Contas, como das outras instituições do Estado, não é isso? Quer dizer, não é que, por exemplo, a Isadina Gamboa fosse a pior que temos, não é isso? Até nem a pior que talvez nem sabíamos que tem. Porque o que é que acontece? E o Tribunal de Contas, não é isso? O Tribunal de Contas parece que funciona como uma contabilidade do Estado. Mas o problema é que, a nível concreto e social, é que a situação está mal. A situação está mal, o Tribunal de Contas não facilita, não está a contribuir para a transparência econômica, porque possivelmente uma das missões do Tribunal de Contas devia ser essa, para ajudar a compreender a situação contabilística, entre comas, do país, e nós compreendemos como é que o país efetivamente está em termos de contas. Não, porque eventualmente, portanto, aquele tribunal não pode interferir muito em algumas coisas que para não ir contra os interesses lá do MPLA. Mas, Frei, acha que a justiça agora será feita e é uma lição que visa moralizar o Poder Judicial, que anda com a sua imagem bastante beliscada? O próprio presidente da República não acredita no sistema judicial de Angola, não é isso? Não acredita ele próprio. Portanto, ele disse que herdou um sistema, uma magistratura que é para prender ladrões de galinhas. Foi o próprio presidente da República que disse. Okay? Não fui eu. E então, nós estamos aqui a ver casos. Começam, descomeçam, parece uma diversão. Portanto, enquanto não houver seriedade na verificação das denúncias, inclusive das denúncias públicas, e depois, portanto, o próprio presidente, ou quem é de direito, portanto, vir ao público esclarecer a situação concreta, nós não podemos acreditar nesse sistema e vai começar a aparecer como vingança pessoal. Porque o caso da Isadina Gamboa, aquilo que a minha pobre compreensão, a mim parece um conflito pessoal, não tem nada de institucional. Não tem nada de institucional. Okay. Agora, que se vai fazer justiça, tenho as minhas dúvidas. Tem algumas reservas. Ok. Tenho muitas dúvidas. Porque, por exemplo, se, como o Jaime está a dizer, o filho transferiu ilegalmente 5 milhões de quase 5 milhões de dólares, não é isso? Foram 5 milhões, foram 5 milhões de dólares. Então, sim, o crime não é transferível, a menos que aquilo que eu estudei, o crime não é transferível. Esse está preso. Foi denunciado, está a ser processado. Frei, repara para isso. O crime não é transmissível, mas repara, eu sou presidente do Tribunal de Contas. Sim. O meu filho trabalha numa instituição bancária onde a conta do tribunal está domiciliada. E ele recebe uma carta a ordenar a transferência dos 5 milhões, ele equivalente, de dólares, do banco para uma conta particular em Portugal. Naturalmente que vai se estabelecer imediatamente um link direto entre eu, chefe do tribunal, e o meu filho que executou a operação. Sim. Não, isso tudo bem. Por exemplo, quer dizer, quem fez a carta tem o seu grau de responsabilidade. Quem executou a operação também tem o seu grau de responsabilidade. São todos criminosos. Okay. Se for o caso. José Gama. Porque eu não faço nada contra a minha consciência. Portanto, a senhora tinha que ser perseguida pelo seu ato administrativo, aquele tinha que ser perseguido pela execução da obra.
E não me parece que isso está a acontecer. Ok. O José Gama noticiou várias vezes esses problemas que a senhora, a antiga presidente do Tribunal de Contas, estava a enfrentar, e também o seu portal tem sido bastante assertivo em acompanhar esse caso, e principalmente as acusações que são feitas sobre o presidente do Tribunal Supremo, que vai ter essa responsabilidade de aceitar ou não a acusação, agora formal, do Ministério Público contra esta figura, tal como já se disse, terá também mergulhado no mundo da corrupção. Pois, né? Vamos assistir aqui a senhora a ser julgada também por alguém ou por um tribunal que é liderado por alguém também que não oferece nenhuma credibilidade. Estamos a falar aqui de Joel Leonardo. Mas eu estou em crer que o processo vai avançar contra a senhora, vai haver aqui para se mostrar que está a funcionar, mas vai chegar a uma dada altura que ele também vai ser enterrado, porque o que a senhora fez, houve ali denúncias graves que o presidente expôs publicamente, e já vimos que quando a Justiça ou a PGR demora muito com algum processo, é porque não encontrou nada. Estamos a assistir isso com a Isabel dos Santos, eh, desde 2018 que tem processos e até agora estes não sobem para o tribunal. Este da Isalgina já lá fez um ano, está assim muito lento, quer dizer, essa lentidão revela uma certa orientação política, que o interesse provavelmente é mostrar que se vai julgar, mas depois mata-se o processo, como aqueles também que vimos com o Higino Carneiro e outro. Portanto, a justiça em Angola, ela é ela age por orientação política. Vão ser julgados aqueles casos que o poder político achar que deve julgar, como este caso do Zeno dos Santos. Há um Tribunal Superior que orientou que se expurgasse algumas coisas. Um outro tribunal, que é o Supremo, não fez devidamente, e consegue-se ver também que, mas neste processo também é está-se a agir por motivação ou algum encorajamento ou ordem política. Portanto, não estamos assim muitos entusiasmados com este caso da Isalgina Gamboa. Agora, se nós quiséssemos mesmo mostrar que a justiça está a operar, a primeira coisa que o presidente deveria fazer e encorajar é o processo do próprio João Leonardo, que foram encontradas muitas evidências, e deveria subir já para o tribunal, para a justiça decidir o que é que deve tomar, se deve fazer ou não. Vejamos que ele já está finais desde o ano passado, pronto e encalhado na Procuradoria da República, à espera apenas de orientações superiores. Portanto, estamos aqui com uma justiça que está a depender do senhor Presidente da República. A justiça deveria ser o órgão mais prestigiado do país, já que estamos a falar numa fase de reforma, mas infelizmente a nossa justiça está-se a comportar como se fosse um comitê de especialidade do partido que governa o país. José Gama, vou começar por ti, para entrarmos para os próximos tempos, analisarmos o nosso tema principal, e aqui a olharmos para os próximos 6 meses. Já estamos praticamente a consumir o primeiro mês do segundo semestre de 2024. Há aqui alguns indicadores que vão sendo apresentados, e hoje queríamos começar, e uma pergunta, vamos começar na perspectiva política, económica
ou social? Onde é que podemos começar? Porque vamos ter que dar sequência naturalmente neste tema na próxima edição. Eu queria que chegássemos a um ponto para darmos o primeiro passo, em perspectivarmos e olharmos o país para os próximos 5 meses. José Gama, aqui está em votação as três figuras. Vamos analisar na perspectiva política, económica ou social. Bom, para os próximos 6 meses, falou-se aqui dos primeiro no campo político iria para os congressos. Nós vamos ter o congresso do MPLA em agosto, em dezembro, e também vamos ter para o ano da UNITA e depois do MPLA. O congresso de 2026 da UNITA, do melhor, do MPLA, vai muito depender do processo do congresso de 2025 da UNITA. Por quê? Porque 2026 é que vai definir o futuro do candidato do presidente do MPLA, o futuro do presidente João Lourenço, e João Lourenço vai querer ter um futuro político e com garantias de que não tenha Alberto na liderança da UNITA. E o que se prevê é que vai voltar a usar todos os recursos possíveis para tentar fustigar a liderança do Adalberto, mesmo que não o tirar, mas pelo menos tentar criar uma divisão interna dentro da UNITA para fragilizar essa liderança, que é para ele estar à vontade. Ele precisa estar num quadro em que o país vai olhar para os dois lados e não vai sentir que haja alguém para se tornar numa alternância presidencial. E aí a única alternância que vamos ter vai ser do candidato do MPLA. Então, José Gama, José Gama, sim. essa questão do Congresso do MPLA que estará muito atrelado. Estamos a falar o Congresso de 2026, que é o Congresso Ordinário, estará atrelado àquilo que será o resultado do Congresso da UNITA, que está marcado para 2025. Esta questão de causa e efeito já que explicou. Então, qual é a necessidade do MPLA ter decidido em realizar um congresso extraordinário em 2024, em dezembro deste ano? Será que faz sentido aquilo que alguns analistas vão especulando, em que o MPLA, e mais concretamente o presidente João Lourenço, pretenderá fazer uma limpeza nos balneários, aproveitando esse congresso extraordinário, tal como aconteceu com o afastamento do antigo secretário-geral do MPLA, que foi afastado num congresso extraordinário, que é o Boa Vida Neto. Também poderá acontecer agora, porque o que se diz é que o presidente João Lourenço não estará tão feliz assim, não estará tão seguro com algumas figuras na periferia ou muito próximas de si no partido. Estamos a olhar para a vice-presidente, para a figura do próprio secretário-geral e algumas outras figuras que estão no burô político que o presidente João Lourenço pretende vê-lo muito distante. Bom, ele vai ter o congresso e aliás, este de dezembro, eu acho que ele vai tentar alterar os estatutos do partido. E alterar vai ser, e é um congresso extraordinário. E no extraordinário não se fazem estes tipos de mexidas, embora que já tivemos congressos com esta característica a sofrerem alterações que não eram, que eram apenas permitidas em congressos ordinários. Então, eu acho que ele vai tentar fazer esta mudança por causa para que depois em 2026 possam realizar um congresso e o presidente João Lourenço definir como é que se vai apresentar, se vai pôr um testado de ferro, se vai ser ele próprio e depois ver em violação à Constituição, mas então vai procurar fazer isso. Então, como há aqui um clima tenso, há muitas candidaturas, ele pode também usar este congresso, esse período, para começar a medir a pulsação dentro do MPLA,
começar a desencorajar também estas candidaturas para não afrontarem, para não prejudicar a sua agenda. Quanto à figura da vice-presidente e do secretário-geral do MPLA, eu acho que eles não estão em condições de escolherem um outro campo que não seja mesmo o do presidente João Lourenço. Estes têm todas as condições de se tornarem fiéis e leais ao presidente, porque é João Lourenço que deu-lhes esta oportunidade. Luzia Damião era porta-voz do MPL, da OMA quando João Lourenço chegou ao poder, com José Eduardo dos Santos provavelmente e dificilmente ela seria vice-presidente do país. Portanto, João Lourenço deu uma oportunidade rara e única, porque ele também precisava de promover mulheres, que era para poderem instrumentalizar, porque as mulheres nunca te afrontam, então a melhor forma de governar sossegadamente é se fazer rodear por mulheres. E ele tem na vice-presidência do partido, na vice-presidência do país, vai pondo nos tribunais também, como no do Constitucional, mulheres, e são fáceis de serem instrumentalizadas politicamente. Então, eu acho que Luísa Damião e o Pombolo vão sempre defender o presidente João Lourenço. Eles oferecem garantias de que com o presidente, eles, mesmo com o presidente a ordenar-lhes a criar condições para fazerem pronto, para um debate interno sobre um terceiro mandato, eles vão sempre fazer, porque sabem, se o presidente se manter no poder, eles também se mantêm nos cargos em Nos questão. cargos. Muito Se o obrigado. presidente cai, eles também caem. Muito obrigado, José Gama. Doutor Jaime, os próximos 6 meses, há aqui a expectativa do país verificar, por exemplo, um assunto que está engavetado, que é o Congresso do PRS. Estava marcado para abril deste ano, mas por decisão do Tribunal Constitucional, o Congresso ficou congelado e parece que aqui há um pedido de aclaração que não sei se já mereceu o parecer do Tribunal Constitucional, e também há o Congresso da Lima, que é a organização feminina da UNITA. Também perspectiva-se para este ano, no final deste ano, em dezembro, o Congresso da Organização da AMA, Organização Feminina da FNLA, e estamos a olhar para a questão do Congresso sem esquecer também aqui algum desdobramento de alguns indivíduos que querem criar partidos políticos. Hoje parece que está na moda também cada um ter um seu projeto político. Ou seja, os próximos 6 meses, em termos políticos, têm tudo para aquecerem o debate político e sem esquecer aqui a questão das autarquias. Doutor Jaime, qual é o ponto que quer comentar daquilo que constitui o maior desafio para os próximos 6 meses, daquilo que o país poderá observar? 2024 tem essa característica, com muita carga política, e também devemos adicionar na lista dos congressos que anunciou o Congresso da JMPLA. Sim. Sim, também haverá aí o Congresso da JMPLA em dezembro. No caso do Congresso da FNLA, o recurso, o pedido de aclaramento... PRS, o pedido de aclaramento é quando o acórdão ou a sentença não é suficientemente esclarecedora nos seus efeitos. Há alguma coisa que ficou por se dizer, por exemplo, imagino que o Tribunal Constitucional pede então que é para poder expurgar as inconformidades, as inconstitucionalidades nesse caso, que foram levantadas pelos recorrentes. E ele, por exemplo, ele pretende saber, sim, agora como é que fica o Congresso? Podemos mais levar quanto tempo? Podemos ir até o próximo ano em violação aos estatutos? Então, antes de agir em conformidade, ele pede ao tribunal para esclarecer a sua própria decisão. Uma espécie de interpretação, né, que o próprio tribunal tem que fazer da sua própria decisão. A nível dos partidos políticos, nós sabemos que os principais partidos têm uma agenda, como disse o Gama, que começa em 2024, vai até 26.
O congresso do MPLA para dezembro é uma espécie de congresso de preparação do congresso. Entende-se que há algumas questões que têm que ser alimadas, há arestas que têm que ser suavizadas, há determinadas questões internas que têm que ser já arrumadas neste momento e não esperar que sejam arrastadas até o Congresso de 2026. 2026 tem essa particularidade porque é o Congresso que vai preparar as eleições de 2027. E para além disso, não nos esqueçamos que há a forte probabilidade de haver uma revisão constitucional em 2026. E o presidente Adalberto Costa Júnior ainda disse isso recentemente. Ele quer uma revisão constitucional. No seio do MPLA também essa vontade da revisão constitucional, porque aqui a posição unânime que é necessário corrigir esta inconformidade que há entre o sistema eleitoral e o sistema político, devolver o sistema eleitoral de 1992. Se há esta probabilidade de se revisar a Constituição, os partidos políticos têm que definir os termos que vão apresentar como proposta para o próximo ano. E eu penso que... Mas a quem mais interessa essa revisão da Constituição? Numa Ao MPLA ou à UNITA? Não é uma questão de interesse, é uma necessidade da própria Constituição, e isso é indiferente às nossas vontades, interesses e necessidades pessoais. E a própria Constituição... Mas os políticos não fazem nada que não tiram dividendos, Dr. Jaime. Pronto, como sabe, cada passo dado pelos políticos há sempre um cálculo que é feito com alguma antecipação. E se olharmos aqui nessa fórmula, quem estará a olhar com maior interesse nessa revisão, nessa provável revisão da nossa Constituição? A grande diferença está na enunciação discursiva. A UNITA fala mais do que o MPLA. E o MPLA sente que já falou o suficiente. Já houve uma recomendação do presidente João Lourenço no sentido do grupo parlamentar procurar alguma aproximação com a oposição, no sentido de se consertar os termos dessa provável revisão. Nos recordamos também que o mais velho Rui Falcão também já se pronunciou nesse sentido, que não assim nos termos mais contundentes, mas deixou claro que vai haver uma revisão constitucional. E eu penso que qualquer revisão constitucional deve ser concertada pelo órgão máximo de qualquer partido político. E no caso do MPLA é o Congresso. Certamente que esse ponto também estará em discussão para saber até onde o MPLA vai propor em termos de revisão constitucional, e certamente que a UNITA também, sem fazer ruído, já deve estar a trabalhar no esboço daquilo que é a sua perspectiva em termos de revisão constitucional. Já volto a si, Dr. Jaime. Frei Angalo está calado. O país político, para os próximos 6 meses, também poderá ser marcado com esse debate. Aqui uma recomendação saída da última reunião do Bureau Político, da divisão político-administrativa de Luanda, que não fazia parte do pacote inicial. E também há aqui alguma curiosidade em vermos alguns partidos que praticamente desapareceram no cenário, não se falam. Estamos a olhar com os partidos com assento parlamentar, o PH, da Bela Malaquias, o próprio PRS e a FNLA, que quase ou nada se fala dos partidos políticos. Será que poderão ressurgir nos últimos 5 meses que faltam para terminarmos com o ano 2024, Frei Angalo? Olha, não haverá grandes novidades, né? Não haverá grandes novidades daqui para frente, porque o nosso problema continua o mesmo. Isso. O nosso problema em Angola é o MPLA. Isso. O problema de Angola é estar à mercê de um partido. O problema de Angola é estar à mercê de um partido e com gente que defende essas brincadeiras. E depois, o que é que nós temos aqui? É aqui que nós sentimos a falta de instituições republicanas que cuidem dos interesses da nação. Tá? A falta de instituições republicanas independentes focadas no interesse da nação. Não temos. E o país está à mercê das brincadeiras de um partido.
Eu digo uma brincadeira, porque o MPLA não tem um projeto de nação. O MPLA não tem uma identidade. O MPLA está a negar a sua história, e quando uma organização nega a sua história, não tem identidade e não sabe como dirigir o país. Eu falei disso na semana passada em função da condenação ao ostracismo da figura de José Eduardo, José Eduardo Santos. Mas, Frei, eu estava aqui eu vou falar assim, sim, os partidos políticos. Da questão, a divisão administrativa de Luanda, não é isso? Uhum. A divisão administrativa de Luanda e dos partidos que não servem para nada, não é isso que estão aí. A questão da divisão administrativa de Luanda também é um projeto, digamos, ou é uma fantasia que surgiu de pessoas simplesmente irresponsáveis, eu devo dizer isso, irresponsáveis. Porque o que é importante num país? Um país é feito de história e de identidade. Luanda é uma cidade de símbolo. Okay? E quando eu digo que às vezes o MPLA brinca, e brinca à toa, okay? E João Lourenço, no início, quando estava sério, quando fazia algumas coisas a sério, por exemplo, tinha aquele projeto de desenvolver, por exemplo, algumas outras províncias. Tinha focado Lubango, por exemplo, que era para descongestionar Luanda. Isso chama-se desenvolvimento policêntrico. Em 1982, eu acredito, uma coisa assim, nós temos como que chama esse senhor? Já vou me lembrar do nome. Nós temos em Angola um dos maiores gestores e estrategas de gestão reconhecido no mundo, está em Angola, é angolano, okay? Que já dizia isto: a solução para Luanda está fora de Luanda. Okay. Não vai se conseguir melhorar a situação de Luanda dividindo em pedacinhos ou criando províncias, transformar o Icolo e Bengo em província, coisa assim. Portanto, é normal numa nação, por exemplo, um município, uma comuna evoluir para um município eventualmente evoluir para a província. Isso seria normal. Agora, falar em divisão é simplesmente brincadeira, porque já viemos de um projeto de divisão administrativa a nível nacional, onde a montanha pariu um rato cego e morto. Em relação aos partidos que eu chamo abortos do Tribunal Constitucional, o partido era um Django e o Humanitas, né? Partido Humanista. São invenções do Tribunal Constitucional que não vêm acrescentar nada àquilo que é a expectativa ou a vontade, porque o que é que nós temos no país? Deixa-me só aqui fazer um pequeno desvio. Nós vivemos hoje num país de incertezas. A juventude não tem certeza, ninguém tem certeza nesse país. E é assim que muita gente está a pensar que a solução é fugir de Angola. Os partidos políticos novos, se fossem liderados por pessoas sérias e comprometidas com os interesses da nação, deviam estar empenhados. Tem muito espaço na arena política angolana para novas expressões. Mas como são pequenos abortos, pequenos sistemas, pequenos fantoches criados pelo MPLA, isso que está aí, e o resultado é este: não servem para nada. Neste momento, e termino aqui, e podem aqui começar a dizer que o Frei eventualmente tem tendência para a UNITA, não sei o que, isso podem dizer qualquer disparate, também não interessa, já disseram muitas vezes. Neste momento, o país tem o único partido que faz oposição em Angola, que tenta fazer oposição no seu esforço, é a UNITA. É a UNITA. O resto ou está mal organizado, ou não existe, ou até, em última instância, eu digo que alguns criam partido para ter emprego, porque não sabem fazer mais nada na vida, então tenta fazer um partido, se tiver uma cadeira no parlamento, está lá, tem um bom emprego, tem um bom salário para não se fazer mais nada. Só isto. Okay, obrigado. Dr. Jaime, pegando neste ponto do Frei Angalo, a nossa sociedade, muitos a consideram uma sociedade apolítica. O cidadão tem pouco interesse à política. E as pessoas esquecem-se que é a política que comanda tudo. Porque ela é que define como é o rumo do país. E a nossa sociedade anda distraída. Qual é a sua expectativa para o cidadão? Como se pode, como alguém diz, quem vai atirar água fria sobre os angolanos para despertarem? Porque andam a dormir. O país está a andar, mas não querem saber de nada. Acham que o angolano poderá se envolver um pouco mais
nessa questão da política dos próximos 5 meses? Eu considero que a sociedade está de facto a evoluir. Já esteve muito mais distante das questões políticas do que está agora. Basta ver, eu sou um frequentador assíduo das redes sociais, como devo saber, embora há muito tempo que não atualizo o meu perfil, mas eu noto que há sim muito interesse da sociedade por questões da política. Repare que essa transformação etária que houve em Angola, que começa com crescimento demográfico já a partir de 1995, deu-nos um país muito jovem. Um país jovem e um país que é maioritariamente periurbano, urbano, suburbano. Um país que as zonas rurais estão a ficar cada vez mais isoladas e despovoadas. À medida que as pessoas migram das zonas rurais para as cidades, elas também evoluem no pensamento, na sua perspectiva, enquanto cidadãos, enquanto pessoas do mundo, e passam a interessar-se. Vão para um ambiente onde há maior abertura em termos de informação e qualquer miúdo com 200 kwanzas expõe net ao dia, tem acesso às redes sociais, onde ele lê, acompanha pessoas, é seguidor de algumas pessoas. Eu penso que os angolanos estão a interessar-se Acha que sim. poderão se envolver um pouco mais? O envolvimento na política também é uma questão de consciência. E à medida que vai haver essa transformação social, também uma transformação de mentalidade, perspectiva, que o indivíduo começa a olhar para si não apenas como um sujeito passivo na sociedade, mas como um ator ativo que deve procurar um campo de intervenção. E muitos procuram nas redes sociais este campo de intervenção. E por isso aqui as redes sociais fervilham, os grupos fervilham. Hoje tu sais daqui, vai para um bairro qualquer, em que os miúdos têm um telemóvel. Eles sabem do que é que está-se a passar. Embora eles nem sequer conseguem, nem sequer sempre chegam a nós para poder Manifestar. serem ouvidos, mas a comunidade hoje ela está de facto a acompanhar as notícias, acompanham o que se passa com o advento das antenas parabólicas, que as pessoas veem o país, veem o mundo. Então, esse envolvimento da população na política, nós também temos que nos posicionar. Ou é um envolvimento enquanto cidadão passivo, ou envolvimento enquanto cidadão ativo. O seu envolvimento enquanto cidadão ativo depende também dessa sua evolução de consciência. Para terminar, doutor Sim, Jaime. essa evolução de consciência. Então, é um processo. Está sim a haver esse interesse pela política à medida que vão ocorrendo estas transformações sociais e à medida que se vai tendo mais acesso à informação e aos meios de informação, o envolvimento na política também acompanha essa dinâmica. Muito obrigado. José Gama. Horácio, Sim, acho que Frei. é preciso dizer uma coisa super importante nisso. É que as pessoas hoje têm consciência disso. Não se envolvem em primeira pessoa porque sabem que podem sofrer represálias. Quem tem emprego e tem uma família para cuidar, não ousa fazer algumas aventuras, porque sabe que pode correr o risco de ser desempregado. É assim, ainda existe perseguição política. Será que somos um país ainda autocrático, onde Angola é um país autocrático. É autocrático. não se pode... E autocracia corrupta. É autocracia corrupta. Não é uma autocracia como tipo uma Rússia, mas é uma autocracia. José Gama, ia passando a palavra a si, em 30 segundos, porque estamos quase a chegarmos na nossa meta. Acredita que este ano poderemos ver elevado o número de partidos políticos? Há aí alguns projetos que foram admitidos e as suas comissões instaladoras vão se desdobrando na recolha de assinaturas por aquilo que vem verificando. Acha que esse ano poderemos ter mais um partido no nosso mosaico político partidário? Sim, porque na fase inicial o governo não permitia o surgimento, não autorizava o surgimento de muitos partidos políticos, ou seja, o Tribunal Constitucional não estava a legalizar e inventava sempre algum pretexto para tal. Apenas meses antes das eleições legalizaram 2 partidos, que é o da
senhora Pela Malaquias, Malaquias sim. e do Dinho Xingunge. Como vamos estar o MPLA vai estar numa fase delicada, vai precisar, e ele percebeu que quanto mais partidos tivermos em Angola, vai ser melhor para baralhar, para depois distribuir votos e fragilizar os seus adversários políticos. Então, é provável que ainda este ano ele começa já a legalizar vários partidos para ficarem preparados para 2027. Porque se ele deixa assim o quadro como está, só ele a concorrer com a UNITA e mais três ou quatro, isso pode ser favorável à UNITA, porque as pessoas não vão ter muito poder de. A mulher não vão ter muitas alternativas para votar, então é necessário que coloque-se ali um cabaz de partidos para as pessoas terem assim algum poder de decisão, poderem votar e para que depois o MPLA vai dando assim alguns votos ou lugares e dizer que a UNITA perdeu porque surgiram muitos partidos e que as pessoas foram votar nesses outros partidos. Eu penso que vai, sim, senhora, vão, sim, senhora, legalizar ainda mais partidos políticos no Mais país. partidos. Mas outra questão aqui, eu queria roubar os últimos 3 minutos que nós temos para uma questão que acaba por preocupar também os angolanos. O país está à fome e o Frei Angalo já que levantou essa questão no princípio. Parece que. Mas acho que esse assunto eu preferia mesmo lançar para a próxima edição, em função mesmo do tempo, porque esse é daqueles assuntos que não dá para comentar em pouco tempo. Frei Angalo, a última palavra do tema que nós tivemos hoje. Analisamos essas questões que marcam a atualidade, estávamos a analisar o país político, mas o país político ainda enferma de muitos problemas que já foram ditos por vocês. Como podemos fechar esse debate de hoje, Frei Angalo, na sua perspectiva? Olha, em programas como este, onde as pessoas refletem e dizem, falam as pessoas com liberdade, e as pessoas terem consciência, começarem, portanto, a ter consciência da sua cidadania, dos seus direitos, e pensar que os partidos políticos, os presidentes de república ou de partido, são seres mortais, seres errantes, iguais a qualquer ser humano, não são mais iluminados que os outros, e, portanto, e que quando erram, erram mesmo, é preciso dizer que erraram, e as pessoas têm que ter a liberdade de pensar que nós temos como missão, e eu falo isso como religioso também, defender sempre, em todas as circunstâncias, a dignidade da pessoa humana. Em Angola, neste momento, grande parte da sociedade não vive com a dignidade de seres humanos. E, portanto, quem está no governo tem responsabilidade de ser imputado essa culpa. É uma culpa. E as pessoas têm que ter a coragem de saber que aí tem pessoas que estão a errar, estão a cometer erros e tem que se dizer isto. Tá? Não é como aqueles iluminados aí que o meu xará aqui quis mostrar hoje, que está tudo acertado e tudo certo e tudo legal. O país está mal. O país está mal, tem que ter consciência disto. E esse jogo de cadeiras não leva a lado nenhum, sem Muito, projeto de nação. A muito, política tem que ser feita dentro da cooperação, do respeito e, sobretudo, ter uma visão antropológica de amor à pessoa humana. Termino aqui. muito obrigado. Gama, as suas últimas palavras, 30 segundos, é melhor contar mesmo, 30 segundos. Como é que podemos fechar e a olharmos aqui, destaparmos a cortina para os próximos 5 meses, que país teremos politicamente? Já aqui falou muita coisa, mas qual a nota para concluirmos este tema? Não, politicamente o país vai ficar marcado nos próximos meses, seguramente de olhos no Congresso do MPLA, ver o que, na expectativa de se ver e se perceber o que é que vai sair dali, porque vai ser esse Congresso do MPLA que vai depois ditar e percebemos o que é que vai vir depois de 2027. E com isso vai ser praticamente vai ser uma bússola, não só para os militantes do MPLA, mas um elemento de orientação para todos nós que acompanhamos a política de Angola. Obrigado, Gama. Dr. Jaime.
Sim, É contigo que quero terminar. exatamente. Eu penso que o tiro de largada para 2027 começou já. Já começou. Já começou, sente-se isso, o Congresso do MPLA em dezembro, é um congresso de preparação para um congresso que vai preparar as eleições. Então a agenda política começa agora até 2027. A UNITA também já começou, já disparou o seu tiro de largada. Nota-se agora muitos atos com alguma carga mediática envolvendo a liderança da UNITA, e nota-se claramente que ele não vai parar por aqui. Tem o Congresso em 2025, que certamente tem todo o desejo de o vencer, já começa a investir muito na sua imagem, a capitalizar as atenções para si, está a jogar na antecipação. O presidente da UNITA? Exatamente, já joga na antecipação em relação a isso, e eu penso que vai ser um esforço contínuo, 2025, 26. O de 26 vai ter mais ou menos a casa arrumada, as coisas mais ou menos definidas, que é para fazer o enfrentamento para 2027. E nesse caso ele também tem que fazer uma gestão de mitigação de danos, porque não há certeza de que vai continuar a ter a companhia de Abel Vucu em 2027, se a FPU vai ser essa organização informal até 2027, e essa altura há toda a importância de capitalizar-se do ponto de vista do marketing político a figura da liderança da UNITA, para que ela possa efetivamente sobreviver sem o atrelamento da FPU. Então nós estamos a ver aqui um ano de 2024 do ponto de vista da estratégia política muito para tático, terminar. muito tático. Então é o ano que efetivamente as duas grandes forças políticas decidiram fazer o tiro de largada. Já estão em